Olá pessoal, eu sou Patrícia Ungarelli, esse aqui é meu canal no YouTube, onde nos encontramos para falar de astrologia, onde eu trago temas relevantes ou temas de curiosidade e um canal aberto para você me enviar também sua pergunta, sua dúvida e sua questão. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal. Se gostou do vídeo, gostou da proposta, deixa o seu like, que isso ajuda muito a divulgar o canal, a visibilidade do canal. E hoje eu tô trazendo um tema difícil de falar, não é? Um tema difícil de falar que é a casa 12. Acho que vamos só entender algumas coisas assim básicas, tá? O seu mapa astral, que é a foto do céu no momento que você nasceu, que é uma figura mais ou menos assim, tá? Então a gente tem isso daqui como um símbolo, que é o símbolo do mapa astral. Os programas mudam um pouco as cores das mandalas, mas tem sempre que ser o mesmo mapa, porque ele é fruto de um cálculo matemático entre os dados que você fornece para a gente, não é? Para calcular, que é a data de nascimento, o horário e a cidade. E através desses dados a gente calcula e conseguimos então, os programas calculam e a gente tem então esses desenhos, que são esses desenhos que provavelmente você já viu em algum momento da sua vida, não é? Então esse mapa, ele é dividido em 12 áreas, em 12 setores. Esses 12 setores que a gente chama de casa astrológica, portanto, quando você ouvir falar sobre casa 1, casa 2, casa do amor, casa do trabalho, é isso que eu estou falando agora, casas astrológicas, a gente tem 12 casas astrológicas no mapa que representam áreas de experiência da vida humana. Então, uma casa astrológica é uma área de experiência que é inerente ao ser humano, independente de sexo, religião, onde ele nasceu, não importa, é inerente ao ser humano algumas vivências das casas astrológicas, tá? Então, hoje o tema é falar da casa 12, que é a última casa do mapa, e é uma área, eu falei que é difícil de falar. Por quê? Porque é um contexto muito subjetivo. Então, essa experiência da casa 12, que é a última casa do mapa, e ela condensa dentro dela, na verdade, as outras 11 áreas de experiência, ela é a última casa, considerando a primeira casa, que é a sua personalidade, o início da sua roda, da sua mandala astrológica, a gente tem na última o fim, a ideia de uma finalização. Eu gosto muito de dar algumas visualizações da casa 12 e uma delas é entender a casa 12 como a sua área de propósitos ou de finalidades, né? Mas na literatura, na parte técnica, quando a gente estuda astrologia, a casa 12 sempre está ligada a um lado ruim da vida, a um sofrimento. É uma casa de aprisionamentos, de hospitais, de fracassos, de dificuldades, de deficiências, de fragilidade. Mas eu gosto de dar uma visão sobre essa casa, inclusive sobre a fragilidade e a fraqueza que ela mostra, né, de uma outra maneira. Então vamos entender a 12ª casa como uma casa que não tem materialidade. Então ela não tem uma parte material para eu olhar para ela, né? Ela é o tempo inteiro e na essência dela uma casa espiritual, uma casa que está no outro lado da vida. Então ela contém as memórias, as experiências, tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós e muitas vezes não queremos também lidar com aquilo. Para onde vai? Para a casa 12. É quase que o nosso subconsciente mesmo. Para onde vai tudo aquilo que a gente nega, toda aquela energia que a gente não quer lidar, que a gente não quer enfrentar, vai para a casa 12. Então é debaixo do tapete que se coloca a sujeira, não é? Não deveria, mas é esse o contexto da casa 12. Então ela é um conteúdo emocional o tempo inteiro, é de onde tudo sai para onde tudo volta, não é? Considerando essa visão espiritual, ela é como se fosse o grande oceano. Então a vida saiu do oceano, a vida volta para o oceano, ela tem essa ideia de desmaterialização. É uma casa que não traz uma personificação, portanto é uma casa onde se dilui o ego, onde se dilui a personalidade, para que a gente então se conecte com tudo e todos à nossa volta. É uma casa natural do signo de Peixes, que é o 12º signo, e portanto tem uma conexão direta com Netuno, que é o planeta que rege o 12º signo, que é Peixes. Então toda a ideia de espiritualidade nesse contexto, nessa visão, a gente tem dentro da casa 12, né? E como vivê-la no nosso cotidiano? Então, no nosso cotidiano, a casa 12 ela representa
pelo menos uma visão assim, até particular minha, não sei se todos os astrólogos compactuam dessa minha visão, mas na minha prática eu pude ver que a casa 12 é uma casa de propósitos, mais do que qualquer outra coisa. Se a gente começasse a ler o mapa por ela, começasse pela casa 12, talvez algumas respostas viriam antes sem dar tanto trabalho como dá algumas coisas, não é? Ela finaliza, ela traz o propósito existencial. Ela, inclusive, às vezes, ela mostra para nós o que é que o espírito está, na verdade, querendo viver, considerando que ao encarnar, somos um espírito que encarnou para viver uma vida material. Então, nesse contexto, ela realmente é uma casa de aprisionamento. Por quê? Porque o espírito não é livre, né? Eu não posso falar assim para mim mesma, para o meu corpo, olha, fica aqui um pouco que eu vou agora lá. Eu estou presa à minha existência material enquanto eu estiver viva. Eu estou presa ao meu corpo físico enquanto eu estiver nessa existência. Então, enquanto espírito, a casa 12 realmente é uma prisão, porque ela é uma prisão para o espírito. A gente não pode estar livre ainda, não é? Então, espiritualmente falando, dentro dessa visão, sim, ela é o sofrimento, poderia ser encarado assim. Por um outro lado, ela é aquilo que move esse espírito. Ela é aquilo que traz o propósito do seu espírito para ter esta vida material que você tem, encarnado onde você está, vivenciando suas experiências materiais que você está vivenciando. Então, existem respostas, sim, que a gente pode encontrar nessa casa, mas nunca com aquela visão mercuriana da vida, que é uma visão racional e objetiva e cartesiana. Não dá para entender a casa 12 dentro da nossa visão, vamos dizer assim, materialista. Você precisa sentir a casa 12, você precisa perceber a casa 12, você precisa mergulhar dentro de você para encontrar esse propósito que a casa 12 traz. Então, quando a gente fica tentando entender a vida, né, esses questionamentos da vida, essa parte existencial da vida, quando a gente pergunta de onde viemos, para onde vamos, será que tem vida depois da morte, todas essas coisas que angustiam a vida, né? O ser humano, a gente fica angustiado de pensar isso. É uma angústia, não é? Isso vem dessa vivência da casa 12. Né? Em algum momento da sua vida você vai perguntar isso. Até porque vida e morte é algo que está o tempo inteiro com a gente só não quer olhar. Mas a gente deveria pensar um pouco mais sobre algo um pouco maior, não é? Estamos aqui vivendo, trabalhando, ganhando dinheiro, casando, tendo filhos, amando, mas e daí? É só isso? Não é? Será que não tem alguma coisa que vem além, que está além? Ou algum propósito pelo qual você veio para cá? Então, aí sim, a gente está lá dentro da casa 12, mergulhado ali, tentando entender as coisas. Mas nós, seres humanos, achamos que a casa 12 vai nos dar uma resposta racional, porque a gente pergunta e a gente quer uma resposta dentro do parâmetro linear, dentro do parâmetro racional. Não, a casa 12 não vai dar. Então, ela se torna uma casa de sofrimento se eu quiser descobrir desse jeito, se eu quiser esse tipo de resposta. Então, ela propõe uma vivência da sua espiritualidade. Então, a casa 12, ela está ligada à forma que você vive essa sua espiritualidade ou a sua conexão com o todo. Como é que você está ligado ao todo. E quando eu falo todo, é todo o nosso sistema solar, primeiramente, né? Porque nós não estamos em outras galáxias, nós estamos nessa. Então, primeiramente, o nosso sistema, que já é grande o suficiente, né? E abrangente o suficiente. Então, a casa 12, vocês verem como ela é difícil de falar, né? Porque ela não tem materialidade e a experiência ali é subjetiva. Eu não tenho como comparar ela e dizer que há uma regra para viver aquilo, não dá. Né? Cada pessoa vai encontrar dentro da sua experiência espiritual aquilo que está lá no mapa dela mostrando individualmente, tá? Então, considerando esse lado, né, da vida, ela também fala sobre a sua mediunidade, ela fala sobre a sua capacidade de intermediar, lembrando, importante isso, mediunidade, outra palavra que fora magia, tem tantas palavras, né, que precisam ser ressignificadas, que precisam ser interpretadas sob uma outra ótica, e essa é outra, mediunidade, tá? Porque as pessoas também têm uma visão, às vezes, que não é a realidade, não é mediunidade, da palavra mediar, não é mediunidade.
é a capacidade de você intermediar os mundos. Mas nós temos um mundo manifestado, mas temos um mundo que não está manifestado, não está materializado, mas ele está aí, né? Que é justamente esse campo invisível, todinho de energias. Então a casa 12, ela é uma casa também, desse ponto de vista, também mediúnica, que mostra a sua conexão com o todo também, né? E com tudo aquilo, lembra sempre disso, que eu acho que é a parte bem prática dela. Tudo que você quer esconder, que você quer guardar, que você não quer enfrentar, vai para onde? Porque ninguém engana a energia. Ninguém engana a energia. Ela vai para algum lugar. Então ela vai para dentro, fica ali no seu reservatório interno, inconsciente, subconsciente, mas atuante. Esse é um outro ponto importante. Quando a gente lida com esses assuntos inconscientes, a gente acha que o fato de não lidar com a situação, não quero falar sobre isso, vai resolver. Isso eu não falo, isso eu não quero saber, isso eu não vou conversar. Você pode não conversar, você pode não querer saber, mas aquilo está dentro de você. E aquilo vibra alguma energia, vibra alguma situação. E muitas vezes vai gerar comportamentos que vão impedir você de ser feliz, impedir você de se desenvolver, impedir você de avançar no seu caminho espiritual, porque você não quer lidar, porque você não quer enfrentar. Então, não se engana a energia está ali. Então, a casa 12 é uma casa de energia, é uma casa de espiritualidade, é uma casa onde existem coisas psíquicas, existe toda essa vivência psíquica, né? A sua maneira de se conectar até com o cosmos, né? Vamos colocar assim, ou com a sua espiritualidade, ou com a ideia do divino, está ali na sua casa 12 também. Quando você lida com isso, então quando você fala assim, bom, eu vou lidar com isso, eu vou enfrentar isso, o que você ganha na realidade? Você ganha um desenvolvimento pessoal, porque você descobre coisas em você. Você aumenta as suas possibilidades de acerto na vida. E você resolve algumas frustrações também que você guardou ali dentro. Ou você resolve algumas mágoas que você guardou ali dentro. Não é? Então, enfrentar a casa 12, no fundo, é você ter uma visão que essas coisas estão dentro de você, que a sua sensibilidade é real. Não é? Isso não é uma coisa de algumas pessoas. E também não é uma questão de dons. Outra coisa interessante, né? Essa ideia de que algumas pessoas têm dons. Eu sou bem radical contra essa visão de dons. Sabe por quê? Todo mundo tem dons. Todo mundo tem os dons. Então, quando se fala essa ideia, essa pessoa é médium, ela tem dom. Eu sou uma pessoa que eu sou bem contra essa visão, né? Primeiro porque todo mundo no mapa astral tem casa 12, tem casa 8, tem casa 4, que são áreas que lidam com essas coisas. Portanto, então, desse ponto de vista, todo mundo é médium, todo mundo tem dom. É assim, né? Essa casa traz esses conteúdos, tá? E esses conteúdos fazem você ter uma experiência mais abrangente na sua vida. E no fundo, se estamos aqui para ser feliz, porque essa é a grande realidade, estamos aqui para ser feliz. Ninguém aqui está vivendo para sofrer ou para ter uma vida, ou para pagar karma, né? Outro tema, depois eu faço um vídeo sobre essa ideia aí. Mas nós estamos aqui com uma oportunidade. Essa nossa vida que ganhamos e que temos é uma oportunidade, uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e de busca da sua plenitude, da sua felicidade e da sua satisfação em viver, em estar encarnado, em dar um valor para a sua vida. Então, desse ponto de vista, descobrir esse universo dentro de você, essa sabedoria, né, que você carrega de todas as suas existências, de todas as suas vidas, e acessar um pouquinho que seja disso, porque ninguém acessa o que está lá dentro da casa 12 na realidade, mas um pouquinho disso já vai fazer muita diferença na sua vida, mas muita diferença, porque você está ampliando essa sua potencialidade, criando mais conexão com a própria vida. E, portanto, sua vida começa a ter o quê? Mais propósitos. E se a gente sabe que quanto mais propósitos nós tivermos, quanto mais estivermos conectados, mais plenos nós vamos estar, portanto, mais felizes. Então, é um pouco óbvio até quando a gente busca esses assuntos, né, no caso do mapa, porque a gente está em busca disso mesmo, não é?
Então, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente está realmente buscando uma vida melhor o tempo inteiro, né? Buscar crescer, buscar melhorar. A própria vida impõe isso. Hoje em dia, mais que tudo, você tem que ser diferente, você tem que estudar, você tem que se diferenciar mesmo, você tem que competir, não é? Então, a própria vida empurra para que haja expansão e crescimento o tempo inteiro. O próprio universo está em expansão e crescimento constante. Então, quando a gente faz um movimento a favor desse crescimento, e mergulhar na casa 12 é fazer um movimento a favor desse crescimento, não é bom? Né? Bom, então, pessoal, esse foi o vídeo sobre a casa 12. Se você tiver uma questão, uma dúvida, mande, me escreva, tá bom? Se você está vendo pela primeira vez, aproveita, então se inscreve, assina o canal, deixa seu like, tá? E me segue aí nas redes sociais, que eu também estou nas redes, né? No Facebook, no Instagram. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.